E domingo foi dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio em todo o Brasil, o Enem. No Piauí, mais de 83 mil pessoas estavam aptas a participar da aplicação das provas de redação, linguagem e ciências humanas. René se inscreveu no Enem como treineiro. Foi pegar experiência para fazer a prova valendo quando concluir o ensino médio. Sempre ficava com curiosidade para saber como é. Também para antecipar algo no futuro, né? Para fazer mais sério e passar para o vestibular, algo assim, a faculdade. Sim. O pai estava junto no apoio. Tem que ter apoio. Hoje em dia as pessoas, os adolescentes com 17 anos têm pouca experiência de vida e a gente tem que estar acompanhando os passos. E é um passo muito importante. A ansiedade acompanha muitos candidatos, mesmo aqueles mais experientes. Luísa tenta pela 4ª vez o acesso a uma universidade pública para seguir cursando direito. Pelo fato de já ser a 4ª vez que eu faço, eu já fico mais tranquilo porque eu sei como é que funciona a prova. Mas o nervosismo ainda é a mesma coisa, aquele frio na barriga, pensamento de que não vai dar certo, mas no final vai dar certo, vai dar certo. A adrenalina se multiplica quando o candidato se atrasa. Bora, meu patrão, arrancha! Os portões se fecharam às 13 horas. À 1h30 da tarde começou a aplicação das provas de linguagens, ciências humanas e redação do Enem 2022. Mais de 83 mil candidatos se inscreveram para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio no Piauí. O número é 13% maior que o do ano passado. Um centro integrado de comando e controle foi criado para cuidar da segurança do Enem no Piauí. Além das polícias e do Corpo de Bombeiros, outras instituições como o INEP e a concessionária de energia estavam representadas. No início da tarde do domingo, foi confirmada a prisão de um candidato na cidade de União. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Outro candidato foi preso em Barras, em cumprimento a uma ordem de prisão da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a Secretaria de Segurança, 750 policiais foram envolvidos exclusivamente na segurança do Enem. Nós estamos aí mantendo a ordem e a tranquilidade do certame aqui em Teresina, como sempre fizemos também em todo o estado do Piauí. E o Enem é marcado aqui em nosso estado pela tranquilidade, pelo forte esquema de segurança que nós implantamos aqui nos 2 dias do Enem. Às 4h30 da tarde, alguns candidatos já tinham concluído o teste na UFP, um dos maiores locais de aplicação de provas do Enem na capital. E eu achei até que foi bem melhor do que a do ano passado, a redação. E as questões também foi bem mais contextualizada do que a do ano passado, abrangeram mais assuntos. E eu gostei do tema, foi um tema mesmo aberto e eu acho que dava para discutir bem. Agora, o que fazer até o próximo domingo, a outra prova? Estudar bastante, rever todos os conceitos e todos os estudos, né, que eu vi durante o ano todo e aplicar no próximo domingo. E o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, sempre foi alvo de discussões, né? Este ano, a prova abordou os desafios para a valorização das comunidades e dos povos tradicionais no Brasil. Então, aqui no estúdio, a gente vai receber a professora de redação Ingrid Ravelli e o professor de História Lineik de Pádua para nos ajudar a entender como é que foi esse primeiro dia de provas, qual é a avaliação dos professores. Sejam muito bem-vindos aqui, bom dia. E todo mundo de preto, viu, gente? Pura coincidência. Tudo bem? Tudo bem. A prova de humanas foi uma prova muito contextualizada, os alunos, o feedback que a gente recebeu, que foi um pouco cansativo, porque muitos textos, mas como a gente já esperava, a prova de humanas ela tem um diálogo entre as disciplinas. Não é uma prova conteudista, tá? Caíram poucas questões focadas em um conteúdo, são mais questões envolvendo a filosofia, a história, a sociologia, trabalhadas juntas em uma questão. Conjunto. Uhum. Isso. Então, a gente, pegando as questões focadas em conteúdo de história, caiu o que a gente esperava. Caiu Era Vargas,
que era uma aposta nossa, porque vinha caindo sempre, mas nos últimos 2 anos não tinha nenhuma questão sobre Era Vargas. Esse ano a gente esperava que voltasse e, de fato, voltou. E o bicentenário do Brasil, que a gente tanto fala esse ano por conta dessa comemoração, caiu algo? Primeiro Não, reinado? a gente tinha comentado sobre o bicentenário, por ser uma data redonda, mas caiu o segundo reinado, não caiu o primeiro reinado. De qualquer forma, os alunos estavam preparados para essas discussões. Foi uma prova muito boa, muito interessante, porque ela abordou muitos temas diferentes dentro dessa prova. Então, foi dentro da expectativa. Então, a avaliação da nossa entrevistada lá, uma das alunas que a gente viu na reportagem, foi exatamente isso que os alunos sentiram. Exatamente. A entrevistada comentou que era uma prova bem contextualizada e, de fato, foi o que aconteceu. Então, supriu a expectativa de forma positiva. Bom, vamos falar dessa prova também, que é muito decisiva, que é a prova de redação, que ela é, assim, um divisor de águas, né, para qualquer aluno que pretende realmente ter uma boa nota no Enem. Qual é a sua avaliação, professora? Bom, o Enem trouxe um tema dentro dos eixos esperados, né? Não é aquela temática que vai assustar o aluno. A temática de 2018 foi um desses temas que, meu Deus, o aluno olhou e disse, meu Deus, o que é isso? Então, foi uma temática mais direta. Trouxe já uma palavra que desde 2017 os temas não traziam, que é a palavra desafios, o que já leva o aluno a discutir, a pensar numa problemática e dizer, opa, se eu tenho um desafio, eu preciso dizer qual é e eu preciso mostrar a solução, que é o que o Enem exige, uma proposta de solução. Então, trazer essa discussão sobre os povos originários, essa valorização, não é um tema que assusta e é um tema que permite o aluno dialogar com outras áreas, por exemplo, dialogar até com a área do direito, dá para trazer Constituição, dá para trazer a análise de como o Estado trabalha, né, com essa situação que o Estado faz ou que o Estado falha. Dá para falar sobre a questão da conscientização, da valorização, trazer escola como problemática, trazer a importância de abordar esses assuntos na sala de aula e também trazer a solução para esse problema, porque ela já dizia, né, o desafio para valorizar. Então, o que temos que fazer para valorizar esses povos? Então, é um tema que traz para o aluno uma oportunidade de dialogar, mostrar o problema e apresentar a solução. Bom, vou convidar para vocês que vocês continuem aqui, porque a gente tem números sobre o Enem, sobre a prova de ontem. O Piauí, ele teve, por exemplo, o maior índice de comparecimento do Exame Nacional do Ensino Médio entre todos os estados do país. Mesmo assim, teve um índice também muito alto de abstenção. Quem vai trazer esses dados para a gente é o nosso repórter Bartolomeu Almeida. Oi, Bartolomeu. Bom dia, meu amigo. Um bom dia para você, Neyara, bom dia para o nosso telespectador, bom dia para os professores que estão aí no estúdio do Notícia da Manhã. Olha, Neyara, em nível nacional houve uma abstenção de 26,7%, né? Se inscreveram 3,4 milhões de estudantes em todo o Brasil e houve uma presença de 2,5 milhões de estudantes, correspondendo a uma abstenção de 26,7%, um pouco maior do que a abstenção no ano passado, que foi de 26%. No Piauí, pouco mais de 83 mil estudantes se inscreveram e pouco mais de 62 mil estudantes compareceram. O Piauí, mais uma vez, obteve o maior índice de presença no Exame Nacional do Ensino Médio. Houve uma abstenção apenas, isso se comparando a outras regiões do país e até mesmo em nível nacional, de 25,1%, a menor abstenção do país. Em relação à segurança, de acordo com o Centro de Controle e Comando da Polícia Militar, esse centro ele foi instalado na sede da Secretaria de Segurança Pública. O Enem foi bastante tranquilo no estado do Piauí, nos 405 locais de prova em todo o estado. Esses locais foram tranquilos. Aqui em Teresina houve algumas questões pontuais sobre perturbação do sossego público. De acordo com informações da Polícia Militar, no estado houve 2 prisões, uma no município de Barras e outra no município de União. Foram 2 homens que inclusive estavam com mandados de segurança em aberto.
um por conta de estupro e outro por conta de roubo qualificado. Houve, portanto, essas duas prisões, o mais foram questões pontuais. De uma maneira geral, Neyara, o Enem foi bastante tranquilo no estado do Piauí. Nós estamos falando, inclusive, da Universidade Federal do Piauí, o maior local de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Foi uma prova foi um tempo longo, os alunos começaram logo no início da tarde e concluíram já no início da noite, às 7 horas da noite, inclusive com a temida redação. Volto com você, Neyara Pinheiro. Ok, então, Bartolomeu, muito obrigada. Temida redação, que segundo os professores aqui, foi um tema tranquilo, deu para desenvolver, quem estudou, quem se preparou, deu para desenvolver e aí com tranquilidade. Bom, sobre a avaliação, professores, esses dados aí de abstenção e também o número de inscritos, vocês consideram essa abstenção realmente uma abstenção muito alta, 20, quase 21%? Comparado a outros... 21 mil estudantes, né? Isso. Comparado a outros estados, mais uma vez o Piauí teve números bons de presença. Como a gente já vinha comentando aqui, a questão é que alguns alunos acabam desistindo por não terem se sentido preparados o suficiente para a prova, né? Como o colega falou ainda há pouco, né? A temida redação. Para quem realmente se preparou durante o ano, não teve medo. Foi um tema que dava para desenvolver bem. Mas, infelizmente, nem todos tiveram essa preparação. Então, por isso, há um número ainda significativo de abstenções. E a questão da presença, né, de o Piauí ter conseguido ter um número recorde de participantes, né, relacionado ao Brasil, é muito pelo fato de essa ser uma oportunidade depois desse período de pandemia. Muita gente não teve como estudar, não teve como se preparar e talvez abriu mão nos anos anteriores e viu nesse ano uma oportunidade de retomar, de tentar, né, entrar na universidade. Então, é um momento até de recomeço para muita gente. Para muita gente. Bom, muito obrigada aqui pelas informações de vocês, pela participação de vocês aqui no nosso Notícia da Manhã. Obrigada, professores. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.